tarde, boa noite, bom dia. Não sei a hora que você vai estar assistindo essa aula. Aqui seu amigo, professor Rogério Terra, não é youtuber, é professor, então já sabe que a câmera vai estar tremendo. O que importa é o conteúdo. Então, vamos nessa. Vamos falar novamente sobre os efeitos biológicos das radiações ionizantes, tá? Efeitos biológicos das radiações ionizantes, continuando esse tema aí. A radiação perde energia para o meio, provocando ionizações. Os átomos ionizados podem gerar, o que eles podem gerar? Alterações moleculares, danos em órgãos ou tecidos e manifestação de efeitos biológicos. Para quem não lembra até hoje ou não entendeu até hoje o que é radiação ionizante, nós temos radiações ionizantes e não ionizantes. Radiações ionizantes são aquelas que têm energia suficiente para formar um par de íons, tá? Quando uma radiação dessa incide sobre um átomo, tá? Ela tem o poder de ejetar, ou seja, retirar um elétron orbital desse átomo e assim formando um par de íons, tá? O elétron ejetado é o íon negativo e o átomo que perdeu o elétron é chamado de íon positivo. Então formou um par de íons, tá bom? Mecanismos de ação. Possibilidades da radiação, incluindo em uma célula. Possibilidade da radiação incidindo em uma célula, perdão. O que vai acontecer? Passar sem interagir, ou seja, não acontecer nada, atingir uma molécula, e se atingir uma molécula, ela pode não produzir dano ou produzir dano. Então, essa é a possível interação, tá bom? Ainda em mecanismos de ação, possibilidades da radiação incidindo em uma célula, né? Quais são as possibilidades? Atingir uma molécula, beleza. Se atingir uma molécula, o que pode acontecer? Produzir dano. O dano pode ser reversível ou irreversível, tá? A célula ela tem mecanismos de reparo celular. Então, dependendo da intensidade, do grau do dano sofrido pela célula, ela tem a capacidade de reverter esse dano aí, tá bom? Pode ou não levar à indução de efeito biológico, né? Efeitos morte celular, reprodução, perpetuação do dano, ou seja, a célula ela pode perpetuar esse dano, tá? Ela sofreu uma alteração e vai passar essa alteração para as células seguintes. Ainda em mecanismos de ação, a cada possibilidade está associada uma probabilidade diferente de zero. O fenômeno da indução de efeitos biológicos pela interação da radiação com organismos vivos é de natureza probabilística, ou seja, probabilidades não quer dizer que vai acontecer, né? Pode acontecer, probabilística, probabilidade. No caso de danos diretos, esses danos podem ser assim, dessa seguinte maneira. A radiação interage diretamente com o átomo da célula. A interação pode produzir dano em uma molécula de cada célula. Exemplo, quebra de fita de DNA. A gente está batendo muito nessa tecla. Professor, você está repetindo muito isso. Sim, tenho que repetir, porque é importante para você levar a sério lá na frente quando você estiver estudando radioproteção e colocar a radioproteção em prática. Além dos danos diretos, você tem os danos indiretos. Como que ocorrem esses danos? Danos em moléculas de água, radiólise da água, produção de radicais livres, combinações químicas entre radicais livres gerando mais radicais livres, tá? Ainda em danos indiretos, ação dos radicais livres levando a danos em outras moléculas, né? Mecanismo mais importante em seres vivos, tá?
grande quantidade de moléculas de água. A interação da radiação em grande parte vai ser com as moléculas de água do organismo. Temos aí, propriedades dos efeitos, sequência de eventos. Estágio físico ocorre para tempos menores ou iguais a 10 elevado a menos 14 segundos. Não podemos esquecer aqui, 10 elevado a menos 14 segundos, tá bom? Estágio de absorção e deposição de energia, excitação e ionização. Nós vimos em outro vídeo que a radiação ionizante, quando ela está passando por um tecido, por um organismo, ela deposita sua energia naquele meio, tá? No caso, nosso meio biológico. Ela deposita energia naquele meio, tá? No outro vídeo nós falamos sobre a LET, né? Transferência linear de energia. Então, essa absorção de energia ocorre muito rápido. Se fosse milésimo de segundo, esse 10 estaria a menos 3. Então, 1 milésimo de segundo é muito rápido. Imagine, então, 10 a menos 14 segundos, tá? 1 milésimo de segundo, para você ter uma noção, novamente eu vou repetir, seria 10 a menos 3. Ali você tem 10 a menos 14. Perdão, 1 milésimo de segundo seria 10 a menos 3, tá? Só para retificar aqui meu erro. Então, sequência ainda de eventos. Estágio físico-químico ocorre para tempos de 10 a menos 14 a 10 a menos 12 segundos. Ou seja, gente, não dá para brincar com a senhora radiação ionizante, tá? É muito rápido. Então, quebra de ligações, radiólise da água, né? Ou seja, a formação de radicais livres, começa o dano químico, radicais livres começam a interagir. Você tem o dano físico, né? E depois, com a radiólise da água, o dano físico-químico, e depois você tem o dano químico. Os radicais livres vão começar a interagir com as células do corpo irradiado. O estágio químico ocorre para tempos de 10 a menos 12 a 10 a menos 7 segundos, ou seja, um pouquinho mais demorado, né? Continua a reação dos radicais livres, formação de produtos tóxicos, começam os danos ao RNA e DNA. Enzimas são inativadas e ativadas, tá? Umas vão ser inativadas e outras ativadas, tá certo? Estágios químico e biológico coincidem, tá? Ocorre para tempos de 10 a menos 3. Aqui nós temos milésimo de segundo, 10 a menos 3, né? 10 a menos 3 dividido por 1000. Então, ocorre para tempos de milésimos de segundo a 10 segundos. Formação de radicais secundários e peróxidos orgânicos. Peróxidos, muito importante, isso aí provoca muita morte celular. Muitas reações bioquímicas são interrompidas. Começa o reparo do DNA, ou seja, uma célula que foi atingida, nesse intervalo de tempo ela começa o quê? O reparo do DNA, tá bom? Agora o estágio biológico propriamente dito. Ocorre para tempos de 10 segundos a 10 horas, né? Voltando aí após a interrupção do leitor automático, como diria o professor Arthur, tá difícil a vida do crente, né? Estágio biológico ocorre para tempos de 10 segundos a 10 horas, né? Entre esse intervalo de tempo, né? Entre 10 segundos e 10 horas, completa-se a maioria das reações, diminui a mitose das células irradiadas, são bloqueadas as reações bioquímicas, rompimento da membrana celular. Classificam-se conforme a sua variação quanto, né? Esses efeitos biológicos, quanto ao tempo de manifestação, ao tipo de célula atingida e à quantidade de energia depositada. Novamente,
a importância de vocês estarem olhando no outro vídeo a LET, né? Transferência linear de energia. Classificação dos efeitos biológicos quanto ao tempo de manifestação, né? Efeitos agudos, característicos de exposições a doses elevadas, manifestam-se em, no máximo, 2 meses em seres humanos. Exemplos: eritrema, síndrome aguda, tá bom? Então, repetindo, isso é muito importante, né? Efeitos agudos, tá? Características de doses elevadas, ou seja, não são doses de um raio-x diagnóstico para um exame, né, com intenção diagnóstica, tá certo? Efeitos tardios, característicos de exposições a pequenas doses. Esses efeitos tardios é que dizem respeito ao raio-x diagnóstico, tá certo? Então vamos lá, efeitos tardios, característicos de exposições a pequenas doses, manifestam-se em anos ou dezenas de anos em seres humanos. Por exemplo, o câncer. Sim, o paciente pode ter uma lesão, um câncer radioinduzido, tá? Mesmo com uma baixa taxa de dose, mesmo com a dose pequena. O tipo de célula atingida, né? Esse efeito pode ser efeito somático, efeitos somáticos. Quais as características dos efeitos somáticos? Alterações provocadas pela interação da radiação ionizante com qualquer célula do organismo, exceto as reprodutivas. Então, questão de prova, questão de concurso, efeitos somáticos, olha ali, ó, exceto células reprodutivas, manifestam-se no próprio indivíduo irradiado, exemplo, câncer e catarata. Gente, efeitos somáticos manifestam-se somente no próprio indivíduo, eles não são passados para gerações futuras, tá? Agora sim, efeitos genéticos hereditários. Alterações provocadas pela interação da radiação ionizante com as células reprodutivas do organismo manifestam-se nos descendentes do indivíduo irradiado. Exemplo, mutações genéticas, tá certo? Por quê? Porque a fita de DNA, tá, que pode ter sido irradiada, é ela que levaria informação para o descendente desse indivíduo irradiado aí, ó. Então, novamente, efeitos genéticos hereditários, alterações provocadas pela interação da radiação ionizante com as células reprodutivas do organismo. Agora vamos lá quanto à quantidade de energia depositada, né? Como eu já disse, quando a radiação ionizante está passando por um organismo, ela vai, ou qualquer outro corpo, seja ele biológico ou não, ela vai passar ali deixando um rastro de energia ali. Efeitos estocásticos ocorrem com doses pequenas de radiação. Não apresentam um limiar de dose para ocorrência. O que vem a ser isso, gente? Ó, limiar de dose, alguns efeitos como catarata, morte celular, né? E, por exemplo, queda de cabelo, né? Esterilidade, você tem um limiar de dose, ou seja, você tem um limite, né? Cada tecido, cada célula, ele apresenta um limite diferente, um limiar de dose diferente. Nós vamos ver mais para frente. Então, nesse caso aqui, os efeitos estocásticos, importante para a prova, que ele não apresenta limiar de dose para a sua ocorrência, ou seja, ele pode acontecer com uma dose muito pequena. A probabilidade de ocorrência aumenta com o aumento de dose, tá? A probabilidade de ocorrência aumenta com o aumento da dose. Ou seja, nós podemos dizer matematicamente aí que a probabilidade de ocorrência ela é diretamente proporcional ao aumento de dose. Então vamos lá. Quanto à quantidade de energia depositada, continuação. Efeitos estocásticos, tá? A gravidade do efeito depende da dose, ou seja,
o efeito estocástico, a gravidade dele depende, né, da dose. Opa!